Iniciando então mais um dia dos nossos trabalhos, o livro A Gênese, capítulo 6, Astronomia Geral. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre os cometas e sobre a Via Láctea, a partir do item número 28. Antes de começarmos aqui os nossos trabalhos com leitura do livro propriamente dito, eu trouxe aqui um artigo muito interessante que foi publicado no jornal... só um instantinho... Publicado no jornal O País, do dia 18 de maio de 1910, né, uma edição bem antiga. E nesse dia 18 de maio de 1910, beleza, então em 1910 foi quando passou aqui pelo nosso planeta, pelo sistema solar, o nosso cometa Halley, né? Ele é um cometa chamado de cometa regular, porque ele sempre cumpre com aquele tempo, né, de órbita que ele percorre. E aí então, né, genericamente a gente fala a cada 76 anos, mas na verdade ele faz esse percurso todo em 75,3 anos. 75 anos e mais alguns meses. Então, em 1910 foi quando ele passou aqui pelo nosso planeta. E de imediato a gente está tão acostumado a falar sobre os eclipses, de dizer, por exemplo, assim, que aqui do Brasil a gente consegue ver o eclipse, mas no hemisfério norte não é possível, ou vice-versa, né? E no caso do cometa, a gente quase cai em situação assim de achar assim, olha, aqui do Brasil a gente conseguiu ver o cometa, né? Na verdade, o planeta todo conseguiu ver o cometa. Todos os planetas conseguiram ver o cometa, né? Se fossem habitados. Então, em 1910 foi quando ele passou. Em 1986 foi quando ele retornou aqui no nosso sistema solar. Aí eu comentei com vocês, né, que eu tinha 17 anos nessa época e eu estava acampado e eu tive a oportunidade de apreciar o cometa, que não fazendo, né, não trazendo aquele espetáculo todo mostrando a sua cauda, já que ele estava numa posição que não favorecia muito esse visual, mas então eu tive a oportunidade de ver em 86, né, e agora a gente aguarda, né, os próximos anos, né, daqui a 60 anos aproximadamente, 61 anos, para a gente tentar ver de novo, né? Quem estiver por aqui, quem viver, literalmente verá. Então, em 1910, foi feita uma cobertura pela mídia a respeito desse evento astronômico, diferentemente, né, do que aconteceu em 1986, não pela cobertura, mas pelo teor da cobertura, já que em 1986, nessa última passagem, ele foi observado a partir de uma visão claramente científica. E ao contrário, em 1910, ele foi muito mais visto com aquele espanto, com aquela surpresa toda, né, já que essa visão do cometa não era algo compreensível ainda para a massa, né, para a população de um modo geral. Então, eu vou trazer para vocês aqui o artigo e a gente vai então degustando sobre tudo aquilo que aconteceu naquela época. Esse jornal que eu peguei para vocês aqui, ele é da seção Memória da Biblioteca Nacional e o título é O Cometa Halley, a sua passagem entre o Sol e a Terra. Maravilhoso espetáculo cósmico. Diz assim o artigo para nós. É positivamente turbilhonante a preocupação universal com referência ao famoso Cabeleira, que mais uma vez visita nossos espaços, maravilhando as multidões que de dia e de noite em todo o orbe andam de nariz para cima, olhando, entre curiosas e um tanto impressionadas, o espetáculo soberbo de uma longuíssima faixa pálida, opalescente, aprumada por sobre o núcleo brilhante, enorme, mais denso que a faixa.
Aqui no Rio, já nessas últimas alvoradas, tem testemunhado um movimento urbano originalíssimo, convergindo para os altos da Visão Livre, para as praias e muralhas da Avenida Beira-Mar, do Flamengo, Santa Luzia, do Flamengo a Santa Luzia, derramando-se a massa curiosa pelo terraço do passeio público e também pelo Cais Farol, isso na parte mais central. Nos pontos afastados, nos subúrbios, o povo, as famílias ganham as eminências, esticam os pescoços para fora dos peitoris das janelas, nos sobrados, ou escalam morros e colinas, árvores e barrancos. Na vida social, só um instantinho aqui, que eu tenho que ir passando a página aqui, que é meio desconfortável. Na vida social, o cometa já está causando desequilíbrios de certa seriedade, queixando-se as donas de casa, da ausência das fâmulas, né, que nesse caso eram os serviçais, os empregados domésticos, né, das sempre fantásticas cozinheiras, mergulhada agora nas igrejas ou nos cortiços, às voltas de ladainhas e terços, responsos e preces apavoradas com tal cometa. Santa ignorância. O que é mais grave nessas manifestações de timoratos é que alguns indivíduos perversos, a mais não poder ou profundamente místicos, escolhem a ocasião, o receio latente em trabalho no seio das massas, para espalharem orações tremendas com esconjuros lúgubres, imbecis, confusos, mistura de feitiçaria, astrologia, cabala negra, o diabo. E o cometa prossegue. Só um instantinho. E o cometa prossegue o seu caminho, indiferente à tolice dos homens, talvez preocupado com o calor do sol, a pedir sorvete aos polos terrestres, ou a Marte, ou uma ventarola a Vênus. Nas antípodas, na Austrália, Japão, Filipinas, China, etc., será vista hoje a passagem do núcleo do cometa pelo disco solar, se isso for possível, conhecida como é a transparência de sua matéria. No Rio, no Brasil, veremos o céu em aumento de luminosidade difusa, ou não veremos nada, e nada passando o cometa Halley, a ser visível à tarde, ao pôr do sol, distanciando-se cada vez mais da Terra, muito mais... Só um instantinho aqui... Muito mais com medo para o público que preza o gozo do vale dos lençóis pela madrugada e faz a avenida das 6 às 10 da tarde, tal qual... É que está meio ruim de ler aqui, que é uma fotografia. Estou tentando decifrar o que está aqui. No Rio, no Brasil, veremos no céu um aumento de luminosidade difusa, ou não veremos nada, e nada, passando o cometa de Halley a ser visível à tarde ao pôr do sol, distanciando-se cada vez mais da Terra, muito mais comedido para o público que preza o gozo do Vale dos Lençóis pela madrugada e faz a avenida das 6 às 10 da tarde, tal qual como nolo mostra Camilo Flammarion, o autor da Urânia e da História da Terra, no plano que hoje estampamos. Damos abaixo mais algumas curiosas informações sobre o astro errante no momento. E depois tem uma página inteira de jornal que traz para nós uma referência sobre aquele evento, né, naquela época. E aí depois Camilo Flammarion também traz uma visão científica, já que ele não era apenas autor, ele era astrônomo, a gente sabe, ele não era apenas um autor de livros daquela época, mas era um cientista presente na sociedade científica e também na sociedade, por exemplo, escrevendo esses artigos
em jornais, como nós vimos agora, né? Então, esse fato que aconteceu em 1910 mostra, né, mostra para nós aquela realidade. E, como o próprio Camilo Flammarion fala, ele nos lembra que já há 25 séculos esse cometa dá as suas voltas. Né? Alguns registros foram feitos daquela época, com fotografias e tudo mais, gravuras também. E a mais antiga referência ao planeta Halley foi exatamente no século XI, em 1000 e alguma coisa, naquele comecinho, quando fizeram uma estamparia, um tapete, com pessoas, né, bordadas, olhando para o céu e o cometa passando também. Então sempre trouxe para nós ali um grande impacto, principalmente com relação ao poder místico que esse astro tem. Então nós lembramos também que há pouco tempo atrás um cometa passaria por aqui, e aí então pessoas começavam a se preocupar com relação ao fim do mundo também, e seitas levaram pessoas àquela histeria coletiva, quase cometendo suicídio, em virtude do cometa, né? Então, temos essa grande preocupação. No meio espírita também é a mesma coisa, nós temos aquela ideia do famoso, né, planeta Chupão, que prevém um cometa passando por aqui, que é um cometa que levará essas almas, esses espíritos inferiores que não mais são compatíveis com o nosso planeta. Então, de histórias em histórias, nós vamos então construindo essa grande mitologia por falta de informação e, por outro lado, a ciência procurando sempre trazer esclarecimento aos homens, né, para que possam não se deixar levar por esse medo provocado pela ignorância, mas apreciar principalmente o espetáculo e compreendê-lo, né? O Braz colocou: as pessoas se preocupam com quem vem do espaço, mas certos perigos estão no centro da Terra, né? Temos ali perigos de toda a ordem, na verdade, né? Então, para nós aqui agora, só um instantinho, pronto. Muito bem, vamos lá aqui então para o texto aqui para nós do livro A Gênese. Então, o item número 28 vai falar sobre os cometas. Aqui nós temos, né, algumas atualizações de rodapé, como a gente sempre traz para você aqui nessa edição do livro A Gênese, na edição do CELD. Então nós já lemos sobre os satélites, né? Falamos um pouquinho sobre os satélites aqui do nosso sistema solar. Falamos também sobre as forças, sobre os sóis, sobre os planetas, né? Claro que de uma forma bastante superficial, apenas para trazer para nós ali um conhecimento básico desse aspecto científico que a doutrina espírita aborda. E aqui agora falaremos sobre os cometas então. Então diz assim, esse é um texto, a gente lembra sempre, né, de Galileu Galilei, através da psicografia de Camilo Flammarion, trouxe para nós então essas informações. E a partir do momento em que nós nos depararmos com alguns dados que precisem ser atualizados, eles vão sendo aqui no próprio texto também. Então diz assim para nós sobre os cometas: astros errantes, mais ainda que os planetas, que conservam a denominação etimológica, os cometas serão os guias que nos ajudarão a transpor os limites do sistema a que pertence a Terra para nos levar às regiões longínquas do espaço sideral. Então a gente começa a entender que os cometas ele é, para a ciência astronômica, talvez o astro, o elemento espacial mais interessante de ser estudado, exatamente porque ele pode nos trazer informações geológicas, informações químicas sobre regiões distantes do nosso sistema solar. Então um cometa que é hoje percebido aqui, que ele acaba sendo capturado pela gravidade da Terra, esses fragmentos que são deixados por aqui também, as crateras que são apresentadas e tudo mais, todos os resíduos que eles acabam deixando, assim como asteroides também, que são outros elementos importantes que ficam aqui no nosso sistema solar. No caso dos asteroides, eles estão presos aqui no nosso sistema, né? Nós temos algumas regiões, por exemplo, dos 4 planetas rochosos que nós temos, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, teríamos, segundo algumas
algumas experiências do passado e alguns cálculos também, algumas constantes que foram escritas, um quinto planeta depois do planeta Marte. E depois então viriam os planetas gasosos, que seria Júpiter. Então, como não havia esse planeta, eles começaram a procurar para tentar encontrar, para saber onde se encontra esse tal planeta Fujão. E eles acabaram encontrando um cinturão, chamado oficialmente Cinturão de Asteroides, que traz para nós pedras, rochas, né, de vários tipos, de várias composições, que eventualmente algumas acabam se desprendendo e vindo em direção à Terra, provocando, por exemplo, né, aquilo que nós chamamos de chuvas de meteoros, ou então estrelas cadentes e tudo mais. E aí mais para frente também, depois do planeta Netuno, nós temos um outro cinturão, chamado Cinturão de Kuiper, que também tem asteroides. Então temos bastante asteroides aqui, e esses são interessantes exatamente porque eles remontam à origem do Sistema Solar, e é por isso que os astrônomos têm tanta curiosidade em estudá-los. Porque pegar uma pedra dessa, fragmentá-la e começar a estudar sua composição, dá para a gente ter uma ideia de como os planetas foram formados naquele início. Agora esses asteroides que estão soltos, eles são muito pequenos, né? Se nós juntássemos todos eles, nós formaremos ali uma pedra muito pequena, comparado com os astros do Sistema Solar. Segundo os astrônomos, né, se juntássemos todos esses asteroides desse cinturão de asteroide do meio do sistema, daria 4% da nossa Lua. Então é muito pouco. Então, eles já não podem mais formar astro nenhum, exatamente porque eles já estão solidificados, né? Mas naquele início a gente lembra que era um material incandescente, era um material que começava a se fundir para formar esses astros que nós temos hoje. Então, junto com esses asteroides, esses cometas são interessantes, só que no caso dos cometas, eles vêm de regiões bastante distantes. Né? Nós temos esse cometa Halley, por exemplo, que tem aproximadamente 76 anos para fazer ali uma volta completa, né, da sua órbita. Nós temos outros cometas que muitas vezes podem durar séculos de uma viagem. Então a distância que ele percorre e as informações que porventura ele pode trazer de onde ele vem é alvo de muita curiosidade para os astrônomos. Só que a população, não ainda compreendendo esse elemento espacial, esse elemento astronômico, acaba depois levando para o lado místico. Então nós percebemos, né, lembrando no passado, entendendo, por exemplo, como acontecem os eclipses solares, os eclipses lunares, né, lembrando que sacrifícios eram feitos, levava pânico para as pessoas. Na Idade Média, um eclipse, por exemplo, poderia significar o fim do mundo. Era algo bastante dramático, né, para todos nós. Então, naquele período, né? Então, hoje, a ciência procura trazer esse esclarecimento para nós. E continua aqui. Porém, antes de explorar os domínios celestes, com o auxílio desses viajantes do universo, será bom fazer conhecer, tanto quanto possível, a natureza intrínseca dos cometas e o seu papel na organização planetária. Alguns viram nesses astros com longos cabelos mundos nascentes elaborando no seu caos primitivo as condições de vida e de existências que são dadas em partilha às terras habitadas. Outros imaginaram nesses corpos extraordinários mundos em estado de destruição, e para muitos a aparência incomum que apresentam foi motivo de considerações erradas sobre a natureza, a tal ponto que todos os consideravam, inclusive na astronomia judiciária, como pressagiadores de desgraças enviados à Terra, espantada e trêmula por desígnios providenciais. Então, a aparência dele, né? A estrutura que nós temos dos cometas hoje, ela já foi bem observada, né? Inclusive nós tivemos equipamentos espaciais que nós lançamos no espaço para que chegassem tão próximo quanto possível para estudarmos exatamente a constituição desses cometas. Então, em 86, o planeta Halley foi visitado por uma nave espacial e acabou fotografando para saber exatamente do que ele é formado. Recentemente, nós tivemos também um outro artefato lançado contra um cometa, inclusive se chocando com ele, para que pudessem estudar exatamente qual era
a sua natureza, né? E assim que teve o impacto, acabou tendo aquele lançamento de gases. O som foi gravado, inclusive, né, e colocado pelos meios de comunicação na internet, para que entendêssemos exatamente a sua natureza. Então foi observado que o cometa ele é formado por rochas, por gelo, por gases e por poeira, né? Então são 4 elementos que constituem esses astros. O tamanho aproximadamente dele, que os astrônomos hoje apresentam para nós, eles têm assim em média entre 10 e 20 quilômetros. Então assim, é um tamanho grande, mas não tão grande como a gente imaginava, né? E quando se fala, por exemplo, naquela teoria que hoje a ciência abraça a respeito da extinção dos dinossauros, falando sobre o impacto de um cometa aqui no nosso planeta, que acabou levantando uma grande quantidade de poeira na atmosfera, fazendo com que toda a vegetação morresse exatamente por falta de luz. A fotossíntese é fundamental para a produção, né, de nutrientes para as plantas. E com essa nuvem de poeira, acabou não tendo sol, as plantas morreram, como grande parte da população de dinossauros que habitava aqui a Terra era de herbívoros, acabaram então morrendo de fome. Consequentemente, os carnívoros, que dependiam desses herbívoros, também morreram de fome. Então, durou um bom tempo essa grande nuvem de poeira. E isso foi provocado, então, por um cometa que chocou com a Terra. Essa é uma preocupação, inclusive hoje, da atualidade, né? Nós tivemos até filmes de ficção que foram criados a respeito dessa possível catástrofe que atingiria aqui o nosso planeta. Então, esse cometa atingiu ali naquela região do México, né, onde hoje nós temos ali o Cancún, que é um ponto turístico bastante famoso. Então, naquela península de Yucatán, nós tivemos ali sinais, né, na Terra, mostrando o impacto desse cometa. Então, essa é a teoria mais interessante e consistente que se tem a respeito desse fenômeno. Então, esse cometa de 10 a 20 quilômetros poderia provocar, então, todo esse estrago. Então, estudando a trajetória desses astros, estudando a sua constituição, também é possível para os nossos institutos de pesquisa, institutos de ciências, também fazerem uma previsão a respeito de quais seriam os riscos que o nosso planeta estaria submetido para que provocasse toda essa tragédia. E aí, então, não somente analisando trajetórias desses planetas, né, fazendo cálculos matemáticos para saber exatamente por onde eles passariam, quanto tempo, né, inclusive estudando até mesmo esses cometas regulares, que de época em época aparecem, que já é possível fazer uma previsão, mas também tem aqueles cometas errantes, que vêm de lugares distantes, passam por aqui e não voltam mais. E alguns, inclusive, são até mesmo destruídos. Recentemente nós tivemos um cometa que passou próximo ao Sol, e no momento em que ele passou nessa região, ele acabou sendo destruído, exatamente pela força dos raios solares, né? Então foi observado através de uma filmagem que o cometa passava de um lado e do outro lado somente os gases que acabavam se espalhando, porque o cometa simplesmente foi destruído. Mas e se um cometa viesse em nossa direção? E aí então esses centros de pesquisas procuram criar, né, teorias para elaborar equipamentos para que possa preservar aqui a nossa integridade. E aí então eles falam sobre bombas, falam sobre foguetes e tudo mais, né? Inclusive um cometa passou recentemente e foi possível pousar uma nave, uma dessas pequenas naves, que foi exatamente essa que eu falei para vocês, né? Foi feita uma imagem desse cometa, foi analisado também a sua própria constituição geológica, foi analisado o seu som. E isso foi muito interessante, porque foi uma das grandes experiências que acabaram sendo feitas pelos nossos cientistas, e muito mais do que analisar a Constituição, foi um trabalho para avaliar a possibilidade de aproximação, em especial no caso de uma situação de ameaça ao nosso planeta. Então, nós estamos assim avançando no conhecimento cada vez mais e procurando da mesma forma ampliar as informações e o nosso entendimento a respeito desses fenômenos.
Deixa eu ver aqui rapidamente, só um instantinho. Deixa eu ver aqui, o Brás colocou, né, 30 quilômetros de Lusiânia, já caiu e abalou a cidade, né, só tinha 3.000 quilos, né, pois é, 3 toneladas apenas, né, isso em 1917. Nós tivemos recentemente na Rússia, né, Brás, uma grande explosão que foi registrada, e aí então viram que era um meteorito, né, não era um cometa, mas era ali um meteoro, que é de proporções menores. Então, mas mesmo assim provocou um grande susto, né? O gado acabou sendo morto por causa desse impacto, né? E todo aquele susto que acabou provocando, né? Então, meteoros, meteoritos caem com frequência aqui no nosso planeta, né? Inclusive, uma das teorias que foram apresentadas pelos cientistas a respeito da formação dos mares e lagos aqui no nosso planeta, que essa água poderia ter vindo, por exemplo, dos cometas. Então, também uma teoria aceita hoje pela academia científica para mostrar, né, que constantemente chegam esses astros, inclusive também a própria origem da vida também é avaliada a partir da chegada desses astros. Então os cientistas se colocam assim, como surgiu a vida? Então eles fazem uma análise da geração espontânea, que a gente vai estudar um pouco mais para frente aqui no nosso livro A Gênese. Então assim, que as condições químicas, climáticas aqui do nosso planeta possibilitou a chegada, a geração espontânea daqueles primeiros seres unicelulares. Mas também tem outra parte da ciência que avalia a possibilidade desses micro-organismos chegarem congelados, já que eles podem viver durante muito tempo. Nós temos ali experiências que foram feitas no Polo Norte, no Polo Sul, em que eles encontraram micro-organismos que estavam congelados ali há mais de 50 mil anos, simplesmente no estado de êxtase, né, de animação suspensa. Então, avaliam a possibilidade desses cometas também trazerem vida aqui para o nosso planeta. Então, são teorias, né, e mais teorias que vão sendo apresentadas para tentarmos entender a origem daquilo que para nós é tão importante hoje. Continuando, vamos lá. Bom dia, pessoal que chegou. Alguns viram nesses astros com longos cabelos mundos nascentes elaborando no seu caos primitivo as condições de vida e de existência que são dadas em partilha às terras habitadas. Outros imaginaram nesses corpos extraordinários mundos em estado de destruição, e para muitos a aparência incomum que apresentam foi motivo de considerações erradas sobre a sua natureza, a tal ponto que todos os consideravam, inclusive na astrologia judiciária, ou seja, a astronomia oficial, na astrologia, nesse caso, considerada oficial, né, embora a astrologia não seja uma ciência, a astronomia é uma ciência, mas a astrologia não. Mas os astrólogos viam nesses cometas, nesses astros, então, os condutores de maus presságios, né? A lei da gravidade é aplicada com uma tão grande profusão nos trabalhos da natureza que se pergunta como os naturalistas, astrônomos ou filósofos criaram tantos sistemas para comparar os cometas com os astros planetários e para vê-los apenas como astros em um grau mais ou menos adiantado de desenvolvimento ou de decadência. O que quer dizer aqui Galileu para nós? É que as leis que regem o movimento desses astros, elas já eram conhecidas naquela época, são conhecidas hoje, e mesmo assim, apesar desse conhecimento, ainda criam fantasias e sistemas para poder explicar exatamente a origem e as causas desses astros. E outras teorias também que foram apresentadas é que os cometas eles poderiam ser, por exemplo, como fragmentos de mundos que se destruíram. Então a gente tem ali também outras explicações, né, como por exemplo, além do nosso sistema solar, nós temos ali uma grande nuvem, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, de pequenas bolas de gelo e rocha que se encontram suspensas. E algumas dessas bolas acabam provocando esse movimento
né, acabam se movimentando e depois seguindo algumas trajetórias. Então, já se sabe que não é a origem de nenhum mundo, já se sabe também que ele não passa em nenhum mundo habitado, trazendo vida para cá, embora, como eu falei para vocês, micro-organismos são hoje dos elementos que poderiam compor os cometas que deram origem ao nosso planeta, né? Mas também são teorias que não têm nenhuma explicação ainda clara. E continua aqui para nós. Entretanto, os quadros da natureza deveriam ser amplamente suficientes para afastar do observador o cuidado de procurar relações inexistentes e deixar aos cometas, o papel modesto, porém útil, de astros errantes, servindo de exploradores nos impérios solares. Então, resumindo aqui, a partir do momento em que nós adquirimos conhecimento sobre a sua natureza, sobre a sua trajetória, sobre a sua constituição, simplesmente deixá-los viver suas vidas, né, no mundo espacial, não no mundo espiritual, no mundo espacial, sem provocar em nós todas essas preocupações. Uma vez que os corpos celestes de que estamos tratando são muito diferentes dos corpos planetários, eles não têm, como estes, a finalidade de servir de moradas às humanidades. Eles vão sucessivamente de sóis em sóis, às vezes se enriquecendo no caminho, com fragmentos planetários, reduzidos ao estado de vapor, a aurir nos seus focos os princípios vivificantes e renovadores que espargem sobre os mundos terrestres. Então vimos aqui que os cometas, óbvio para nós hoje, que eles não são habitados, mas nós falamos aqui de um texto que tratava de conhecimento do século XIX. Então muitas pessoas se perguntavam, né, quem que vive num cometa? Nós temos histórias, musiquinhas hoje, né, como por exemplo pegar carona na cauda do cometa, né, e passear pelo mundo, pelo universo afora. Então se hoje para nós nada mais é do que poesia, naquela época era uma possibilidade, pelo menos para a população que não era do mundo científico, que não tinha esse entendimento. Aqui nós temos uma nota de rodapé, para nos ajudar aqui no nosso entendimento, que é uma atualização, que diz assim: segundo as pesquisas científicas mais recentes, asteroides, meteoroides e cometas seriam fragmentos oriundos da nebulosa da qual o Sistema Solar se formou há 4,6 milhões de anos. Nesse caso, bilhões de anos, né? Os asteroides são corpos rochosos com cerca de 1.000 quilômetros de diâmetro, ainda que a maioria seja muito menor. Então, quando nós falamos de asteroides, desses que se encontram no cinturão de asteroides, chegam ali até 1.000 quilômetros de diâmetro. Inclusive, quando a gente falava sobre os planetoides, né, quando nós falamos do planeta Plutão, que foi rebaixado da categoria de planeta, isso se deu exatamente porque, ao analisarem os astros que se encontram no Sistema Solar, começaram conforme foi apresentada a evolução da nossa tecnologia, tivemos então a possibilidade de avançar cada vez mais as nossas observações. E aí então analisaram, né, por exemplo, em 1801, nós tivemos ali um asteroide gigantesco nesse espaço que existe entre Marte e Júpiter, nesse cinturão de asteroides, que eles acreditavam que era um planeta chamado Ceres. E ele era realmente grande. Mas aí depois, fazendo outras avaliações, ele voltou à condição então de planetoide, ou então, conforme a denominação atual, chamado de planeta anão. Então nós temos esse Ceres aqui próximo a Marte, que é um planeta anão. Nós temos também Plutão, que é um planeta anão, e outros 3 planetas que ficam depois de Plutão. Então nós temos assim os 8 planetas que são considerados oficiais do nosso Sistema Solar, e mais 5 desses planetas anões. E eles se encontram exatamente nessas regiões onde se encontram esses asteroides. E esse é um grande problema para nós. Então, se nós temos meteoros e meteoritos, tudo bem, porque isso acontece com frequência aqui no nosso planeta, né? As chuvas desses astros aqui no nosso planeta. Porém, quando nós falamos de asteroides, a coisa já fica mais complicada. Quando nós falamos de cometa também, mas os asteroides são muito mais problemáticos.
embora eles sejam estáveis aqui no nosso planeta, né, aqui no nosso sistema solar. Então ele diz assim também, a maior parte deles orbita o Sol na faixa de asteroides, que se situa entre as órbitas de Marte e Júpiter. Os meteoroides são pequenos pedaços de rocha ou rochas de ferro, alguns dos quais não passam de fragmentos de asteroides ou cometas. Os cometas podem ser originários de uma enorme nuvem, chamada nuvem de Oort, que se acredita rodeia o sistema solar. Hoje nós temos já um esboço feito pelos astrônomos que mostra assim, que o nosso Sol, embora ele seja pequeno e tímido, se comparado a outros astros do universo, né, que nós temos aí espalhados pelo mundo afora, ele tem uma força gravitacional muito grande. Então ele forma, na verdade, uma grande nuvem em volta dele. E essa nuvem é exatamente com essas pedras, com esse gelo também que se encontra ali concentrado. E atinge assim uma região significativa também. Aqui foi colocado para nós, né, os limites externos da nuvem podem estar a 2 anos-luz, a meia distância da estrela mais próxima. Então nós imaginamos o nosso Sol, o nosso sistema solar, que tem ali uma distância pequena, se comparado com esses astros mais distantes, e se nós viajássemos à velocidade da luz durante 2 anos, nós chegaremos então lá na extremidade dessa nuvem de Oort. Então, segundo os cientistas, é essa região a origem dos nossos cometas. E continua. Os limites externos da nuvem podem estar a 2 anos-luz, a meia distância da estrela mais próxima, podendo conter algo como 3 trilhões de cometas em seu estado congelado, em diferentes órbitas ao redor do Sol. Eles são constituídos de gases congelados e poeira e têm alguns quilômetros de diâmetro. Então, como a gente viu, é rocha, é gelo, gases congelados também, e tem essa distância de aproximadamente entre 10 e 20 quilômetros. Daí, então, quando eles começam a viajar e começam a se aproximar do Sol, ou começam a se aproximar de alguma estrela, porque alguns cometas já foram observados também fora do nosso sistema solar, o aquecimento provocado por esse vento solar acaba fazendo com que esses gases começam então a serem expelidos, né? Então nós temos o núcleo propriamente dito, né, uma capa em volta deles também chamada de coma, e temos depois também uma cauda formada de poeira e uma cauda formada de gás. Essa cauda de gás, naturalmente, ela é aquela que é mais fácil de se dispersar, e ela acaba sendo ionizada pelo Sol, virando como se fosse um plasma, né? E essa poeira também. Então, a cauda dele é formada por esses elementos, né? Então, como eu comentei com vocês, em 86, quando o Halley passou por aqui, ele passou numa posição em que a cauda ficava atrás dele, e não na lateral, como aconteceu em 1910 e como aconteceu também com outros cometas. Então, mas ele sempre espelha exatamente por causa dessa força dos ventos solares, que não somente, entre aspas, sopram numa determinada direção, como também aquecem, fazendo com que eles sejam expelidos. E continua aqui para nós. Ocasionalmente, um cometa é desviado da nuvem de Oort para a órbita do Sol, em uma longa trajetória elíptica, fazendo aquele formato oval, né? Aproximadamente 10 novos cometas a cada ano. Quando o cometa se aproxima do Sol, sua superfície começa a se vaporizar sob a ação do calor, produzindo uma brilhante e reluzente cabeleira, uma imensa esfera de gás e poeira ao redor do núcleo, com até 1 milhão de quilômetros de diâmetro. Então, imagina assim, né? 1 milhão de quilômetros de diâmetro. Uma cauda de gás e outra de poeira que pode atingir até 100 milhões de quilômetros de comprimento. Então é uma distância muito grande. E havia também no passado, nessa mesma época de 1910, muita gente acreditava que o cometa Halley poderia bater no nosso planeta e levar-nos à extinção. Outros não acreditavam na possibilidade do cometa se chocar com a Terra, mas acreditavam que a cauda dele era venenosa. E que se por acaso essa cauda passasse pelo nosso planeta, todos nós morreríamos envenenados.
Então, eram muitas as especulações que havia naquela época, como hoje também, como a gente já viu, né? Vamos aqui continuar aqui o texto. Tá. Item número 31. Se acompanhássemos com o pensamento um desses astros quando ele se aproxima do nosso pequenino globo, para lhe atravessar a órbita e retornar ao seu apogeu, situado a uma distância incomensurável do Sol, né? Aqui a gente viu que só essa distância da nuvem de Oort, que daria aproximadamente 2 anos-luz, e aí então a gente fazendo alguns cálculos, né, nós poderíamos chegar ali a mais ou menos uns 200 milhões de quilômetros, porque é muito longe mesmo. Então, aqui fala incomensurável, mas hoje a gente pode ter uma estimativa desse número. Para visitar as regiões, com ele, as regiões siderais, nós transporíamos essa extensão prodigiosa de matéria etérea que separa o Sol das estrelas mais próximas e, observando os movimentos combinados desse astro, que se suporia desgarrado no deserto infinito, ainda lá encontraríamos uma prova eloquente da universalidade das leis da natureza, que atuam a distâncias que a mais fértil imaginação mal pode conceber. Então a ideia de Galileu é exatamente isso. Se nós tivéssemos as condições, a oportunidade de ver hoje um cometa passando aqui pelo nosso planeta, e nós pudéssemos imaginar uma viagem junto com ele, exatamente pegar a carona na cauda desse cometa, né, pela Via Láctea, estrada tão bonita, como diz ali a música do Balão Mágico, nós chegaríamos a regiões que teríamos leis da natureza ainda num estado que nós não conhecemos, ainda num nível que nós não conhecemos. Exatamente porque quando nós falamos em leis da natureza, nós conhecemos as leis que afetam aqui o nosso mundo, que afetam o nosso sistema solar. Então nós temos ali a força da gravidade, a força da eletricidade, as forças nucleares, como nós vimos que são as forças que compõem ali as conhecidas do universo, mas existem situações em que essas forças se manifestam de uma forma que nós ainda não compreendemos. Seria, fazendo uma comparação bastante simples, nós aqui do Brasil, que temos um clima ameno se comparado a algumas regiões do planeta, nós tentarmos imaginar como é a vida nesses lugares sem nunca estarmos lá. Hoje é bastante fácil, nós temos ali pessoas que viajam, cientistas, então nós temos informações praticamente sobre todas as regiões do planeta, pelo menos nas regiões de superfície. Então falarmos assim, como é a vida de um esquimó que vive no Alasca? Como é a vida dos cientistas que vivem no Polo Norte e no Polo Sul? Como é a vida dos povos da Escandinávia ou do norte da Rússia que vivem naquele ambiente congelado? Nós hoje temos uma ideia exatamente porque é possível nós acessarmos essas regiões e coletarmos informações sobre isso. Mas e quando nós falamos do espaço? Inclusive hoje nós temos também pesquisas que dizem para nós que o fundo dos oceanos seria para nós também um outro espaço a ser explorado. Porque nós não conhecemos quase nada. O que nós conhecemos dos oceanos é a parte mais superficial. Mas se pegarmos, por exemplo, as fossas abissais, né, as fossas marianas que ficam ali no Pacífico, elas têm aproximadamente 11 quilômetros de profundidade. Pode parecer pouco, mas o Pico Everest tem 8. Então, aquelas fotografias daqueles seres abissais, né, que são aqueles peixes com aqueles formatos estranhos, aqueles formatos monstruosos e tudo mais, para nós já é uma grande surpresa. Os seres que vivem perto ali das regiões onde expelem muitas lavas, onde temos ali grande quantidade de tóxicos, grande quantidade de pressão. Então, nesse caso, por exemplo, dos oceanos, nós temos ali, embora conheçamos muito bem a força da pressão atmosférica, a força da gravidade e tudo mais, nas profundezas dos oceanos, nós fazemos cálculos. Então, na verdade, é a física teórica que começa a trazer para nós ideia de como é o fundo do mar, mas na prática, nós não chegamos até lá ainda. Já enviamos algumas sondas, já enviamos alguns submarinos tripulados e tudo mais, para ver como é, mas na prática, acaba não sendo possível,
Por isso, então, os cientistas consideram hoje que o fundo dos oceanos é mais um espaço que nós temos ainda que explorar. Então, além de ir para fora do nosso planeta, nós temos que ir para as profundezas do nosso planeta, para saber como funciona. E ali, então, nós conheceríamos não apenas a imagem e a composição desses ambientes, mas também a forma como essas leis naturais se manifestam. Daí, então, a química, a física, a biologia, nas suas mais variadas, dos seus mais variados setores, né, que acabam se fragmentando. Então, da física, da astronomia, vem a astrofísica, vem a exobiologia, para estudar a vida do nosso planeta e tudo mais. Conhecemos as regiões onde nós temos água, né, como as luas de Júpiter, de Saturno, que trazem ali uma quantidade de água, embora não seja líquida na superfície, porque é onde eles buscam. Para saber se tem vida, nós precisamos ver se tem vida fora da superfície, né, aliás, na superfície da água, e não nas profundezas da água, que é impossível para nós explorarmos atualmente. Então, o interessante para nós, como foi colocado por Galileu, mais uma vez aqui o trechinho, ele diz assim que ainda lá encontraríamos uma prova eloquente da universalidade das leis da natureza, que atuam à distância que a mais fértil imaginação mal pode conceber. Então hoje nós até conseguimos, pelo menos, avançar um pouco mais do que a ciência daquela época. Mas ainda assim, ficamos, né, cheios de curiosidade de saber como as coisas funcionam nesses locais. Basta, né, como a gente viu, falando sobre as nebulosas, onde se formam as galáxias, falando sobre as concentrações, os aglomerados de estrelas e tudo mais, como aquilo acontece. Ao analisarmos, né, regiões chamadas de sistemas binários, onde não apenas uma estrela como o Sol, mas duas estrelas ficam dançando uma em volta da outra. Elas ficam naquele giro constante, uma girando em torno da outra. Depois que uma estrela acaba a sua vida, vamos dizer assim, a sua vida útil, ela acaba se reduzindo àquilo que é chamado de estrela de nêutrons, ou chamado de quasares também, que emitem raios numa potência que nós não conseguimos imaginar. Então, só de imaginar um cometa que tem uma cauda de aproximadamente 100 milhões de quilômetros, a nossa imaginação já começa a deixar a gente um pouco tonto, né? Porque foge do nosso mundo aqui, nós falamos de milhares de quilômetros. Aqui no nosso mundo, aquilo que é medido por nós. Nós conseguimos avançar um pouco mais além, conhecendo um pouco do espaço, numa distância um pouco maior. Mas fora isso, é tudo através da imaginação. Nós olhamos uma estrela, sabemos a distância que ela se encontra, pelo menos teoricamente, mas a nossa imaginação fazer uma viagem nesse tempo todo é impossível para nós. Hoje os filmes de ficção até conseguem fazer isso quando pegamos os chamados buracos de minhoca, ou as naves que viajam à velocidade da luz, ou fazem viagens atravessando dobras do espaço, né? Então, eles criam hoje ideias fictícias para nos dar um pouco dessa noção. Mas até mesmo essas ideias fictícias acabam ficando muito distante da realidade. Eu me recordo dessas séries que passavam na televisão, principalmente na década de 1960, 1970, né? Para quem é um pouco mais antigo, consegue se lembrar daquelas séries do tipo Terra de Gigantes, Túnel do Tempo, Viagem ao Fundo do Mar. Então, para quem... né? Não, mas nós que somos novos, Barbudinho, a gente pega a reprise, entendeu? É o pessoal mais antigo que pegou a estreia da época, né? Então eu me recordo de um episódio dessa série chamada Viagem Túnel do Tempo, em que numa dessas viagens os personagens foram parar na Lua. E o detalhe, quando eles foram para a Lua, não se tinha ainda noção clara da gravidade da Lua, que é uma gravidade muito menor do que aquela que nós temos na Terra. Se hoje nós temos uma gravidade de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado aqui no nosso planeta, que é essa gravidade que faz a gente carregar o peso do nosso corpo, que faz um objeto cair, que faz com que os nossos aviões tenham motores numa determinada potência para quebrar essa gravidade, na Lua é praticamente 1/6 da força daqui da Terra.
né, que dá 1,6. Então seria assim, uma pessoa que pesa 60 quilos aqui no nosso planeta, ela pesaria 10. Tenho certeza que muitas mulheres ficariam muito felizes de viver na Lua, né, porque olhariam ali a sua massa, a massa é a mesma, né, mas o peso seria diferente. Então, naquela época em que passou esse programa, não se tinha ainda noção. Então mostravam os personagens, não hoje como a gente vê nos filmes de ficção. A gente vê assim os astronautas dando aqueles saltos, andando meio que em câmera lenta. As coisas, quando caíam, caíam lentamente, exatamente por causa da força da gravidade. Mas naquela época, como não se tinha noção, os homens corriam como se estivessem correndo na Terra. As coisas caíam naturalmente, quer dizer, uma prateleira que tombava numa estação da Lua, as coisas despencavam no chão como se estivessem na Terra. Isso porque as viagens espaciais ainda estavam em estado de estudo. Foi em 1969, no ano que eu nasci, quando os homens chegaram lá. E esses programas começaram a ser filmados, criados, antes disso. Então a ficção científica já era algo que acompanhava as nossas ideias, né? De lembrar, por exemplo, quando a famosa Viagem à Lua, como eu falei para vocês, aquele filme do final do século XIX, aquela bala atingindo o olho da Lua, né, que vocês se lembram? Então, naquele momento, para quem já viu esse filme, é um filme bem interessante, né, de uma história de Júlio Verne, né? Então, assim, eu tenho esse filme original dele. Então, quando você assiste, você vê os homens correndo, a nave para voltar, né, a bala do canhão, para voltar aqui do nosso planeta, ela foi empurrada num abismo, e quando ela caiu do abismo, ela veio em direção à Terra e caiu aqui. Exatamente porque a imaginação era uma mais fértil. Só que a imaginação somada, né, o Barão de Munchausen, por exemplo, que era um mentiroso classe A, né, mas não era dele não, Gilson. Esse era só mais um mentiroso na história, né? Então, a gente vê que a imaginação, somada à falta de conhecimento, faz com que nós exageremos nas nossas ideias. Mas a partir do momento em que nós começamos a diminuir, aí se torna um pouco mais claro, né? Sim, foi a ideia dele, né? Exatamente. A Luísa colocou, né, outro dia, né, revi esse episódio, né, e muito estranho, até comentei sobre isso, né? Pois é. Luiz colocou, né, isso está na Gênesis, né, baseado em Galileu, é ficção em relação ao que o Hubble nos trouxe, né? Porque, na verdade, né, Luiz, o que Galileu trouxe para nós foram algumas informações um pouco mais científicas, mas muito mais filosóficas, se a gente perceber. Porque ele não se aprofunda, exatamente por causa desse pequeno detalhe, né? Os espíritos, quando eles começam a trazer informações para nós a respeito daquilo que nós não conhecemos, eles são muito reticentes, são muito cuidadosos, exatamente para não ultrapassar o nosso tempo. Porque, na verdade, o conhecimento científico ele deve ser desenvolvido. E se por acaso houver uma revelação, isso pode trazer uma perturbação nesse círculo natural da evolução científica, né? Ou nessa trajetória natural do conhecimento científico. Então ele traz muito mais ideias filosóficas do que aprofundadas na ciência mesmo. O Tic-Tac colocou, né, e sem conhecer quase nada do universo, dizemos que Deus não muda a sua lei, né? Como se conhecêssemos toda a sua vastidão. Pois é, o detalhe, né, Tic-Tac, quando se fala sobre Deus mudar as suas leis, sobre os milagres e tudo mais, principalmente nessa questão dos milagres, né, que Deus pode mudar a sua lei da forma como ele quiser, na verdade a gente cai exatamente nessa questão. Existem regiões no universo que as leis se manifestam de uma forma que, como o próprio Galileu trouxe, por mais criativos e imaginativos que nós fôssemos, não chegaríamos nem perto. Basta, mais uma vez, a gente lembrar dos buracos negros, né, que ninguém consegue sequer entender como funcionam essas leis da natureza lá dentro. O tempo e o espaço modificam completamente a sua estrutura dentro daquilo que nós conhecemos. Para conhecer as leis que são conhecidas já é difícil, imagina fora, né? A Angelina colocou, né, o livro Em Busca do Sentido da Vida fala sobre a viagem de Júlio Verne, né? Então eu acho assim, para quem gosta de astronomia, muito mais do que se basear apenas nas informações da ciência atual, é necessário ter um pouco de romantismo.
né? E esse romantismo vem exatamente da ficção, dos livros de ficção do passado. O que os antigos imaginavam, né? O que os primeiros cientistas, quais eram as suas teorias, o que os autores das obras de ficção escreviam sobre isso. Porque se você estudar ciência apenas pela ciência, né, acaba ficando alguma coisa muito fria. Então é importante primeiro se envolver na ficção para depois entrar na realidade. Torna o conhecimento muito mais interessante, né? Continuando aqui para nós, vamos lá? Tá. Lá onde os cometas vão, né, dando sequência a essa nossa curiosidade, lá a trajetória elíptica assume uma forma parabólica e a marcha diminui a ponto de o cometa não percorrer mais do que alguns metros, no mesmo tempo em que, no seu perigeu, percorreria milhares de quilômetros. Olha só a informação que foi trazida para nós aqui agora. Ela é bastante curiosa, dizendo o seguinte, que é como se o cometa, como se você jogasse uma pedra para cima, essa pedra diminuísse a sua velocidade, chegasse num ponto zero e depois voltasse a cair. Aqui a informação que foi trazida para nós diz o seguinte, olha só de novo. A marcha diminui a ponto de o cometa não percorrer mais do que alguns metros. Só que, na verdade, aquele movimento elíptico que ele faz é um movimento de milhões de quilômetros. Ele não chega num ponto em que ele para e depois ele volta. Ele continua fazendo um movimento elíptico, né? Ou seja, um movimento quase circular, que são distâncias enormes. A ponto, por exemplo, de quando ele passa pelo nosso sistema solar, ele dá uma volta no Sol e vai embora. Então você imagina que nesse contorno do Sol é uma volta distante. No mínimo, o diâmetro do Sol. Só que aqui a visão de Galileu é exatamente essa. Ele vai até um certo ponto, vai, chega, perde força e aí ele é puxado de volta. Como se ele chegasse quase numa velocidade zero. É a visão que se tinha naquela época. Aqui nós temos mais uma nota de rodapé, que diz assim para nós. Deixa eu pegar aqui, tem número 70. Fala sobre o perigeu, né, que é o ponto da órbita em que o astro, o satélite em torno da Terra, no qual ele encontra mais próximo do planeta, né? Aqui é só um comentário, então, continuando. Talvez um Sol mais poderoso, mais importante do que o que ele acaba de deixar. Como é que está o som, pessoal, por favor? Beleza. Talvez um Sol mais poderoso, mais importante do que o que ele acaba de deixar, vai exercer sobre esse cometa uma atração preponderante e o receba entre os seus próprios dependentes. E então as crianças espantadas da vossa pequenina Terra aguardarão em vão o retorno que haviam prognosticado por meio de observações incompletas. Aqui mais um detalhe. A ideia que é apresentada para nós é o seguinte, que um cometa ele passa pelo nosso sistema solar, atraído pelo nosso Sol, e ele viaja para um espaço até chegar numa outra estrela. Exatamente isso. Talvez um Sol mais poderoso, mais importante do que o que ele acaba de deixar, vai exercer sobre esse cometa uma ação preponderante e o receba entre seus próprios dependentes. Só que o detalhe que a gente tem é que a noção de distância de uma estrela para outra naquela época é muito diferente do que nós temos hoje. Para termos uma ideia, vamos falar um pouquinho sobre essa ideia das distâncias entre as estrelas. A estrela mais próxima que nós temos aqui, ela está a 4 anos-luz. 4 anos-luz, nós pegamos então 8, 16, 24, 32, dá aproximadamente 350 milhões de quilômetros. Então vemos assim que a ideia de que o cometa passa de uma estrela para outra poderia ser aceita naquela época. Hoje não. Hoje nós entendemos que um cometa não é capaz de fazer viagens tão longas. Até porque também ele ficaria preso por ser um cometa e por ser o resíduo de um astro que estava em formação,
que foi exatamente o que aconteceu, na época da formação do nosso sistema solar, nós tivemos matéria que foi se agregando. Então tivemos a formação do Sol, depois tivemos a formação do nó do planeta, depois tivemos a formação dos satélites, tivemos os asteroides, tivemos nessa nuvem de Oort, por exemplo, esses trilhões de cometas que se encontram ali espalhados. Então começamos a perceber o quê? Que tudo aquilo que foi se formando teve a sobra também. É mais ou menos igual aquela oficina mecânica, né? Você vai, leva seu carro para desmontar o motor e quando você traz de volta, sobra ali uma porca, um parafuso, alguma coisa assim, né? No sistema solar nós tivemos também sobras. Então vemos assim a dificuldade que é, né? O Barbudinho colocou, né? 2 anos-luz da nuvem de Oort, se outro estrela tiver gravidade maior, até é concebível. É porque o fato dessa nuvem estar formada, ela já está presa ao Sol. Para que outra estrela mais forte pudesse desestabilizar essa nuvem, a gente já começa a perceber que já fica complicado, né? E nessa distância entre uma estrela e outra, se for ao extremo dessa nuvem de Oort, poderíamos dizer até que seria possível, porque nesse caso, esses protocometas estariam assim naquela zona de instabilidade, né? Então até poderia surgir alguma coisa, alguma força gravitacional que atraísse esse protocometa. Mas a princípio, do modo como as coisas estão estáveis hoje, dificilmente nós teríamos um cometa passando de um sistema para outro. Continuando rapidamente aqui para a gente poder fechar essa parte por aqui. Tá. Nesse caso, nós que acompanhamos com o pensamento o cometa errante nessas regiões desconhecidas, nos reencontramos então com uma nova nação que os olhares terrenos não podem encontrar, inimaginável para os espíritos que habitam a Terra, inconcebível mesmo para o seu pensamento, uma vez que ela será o teatro de maravilhas inexploradas. Hoje nós até conseguimos fazer isso, né, porque com a tecnologia que nós temos hoje, por exemplo, o telescópio Hubble, que tira fotografias das profundezas das galáxias, coisa que não acontecia, né, naquela época. Né, só um instantinho que a gente volta a estabelecer aqui o nosso som. Melhorou já? Voltou? Beleza. Então, a leitura que eu fiz é o seguinte aqui, né, que foi colocado para nós aqui então pelo Galileu, que se nós seguíssemos pelo pensamento esses cometas errantes que passariam de um sistema para outro, nós chegaríamos num local em que a nossa imaginação seria completamente, estaria completamente, vamos dizer assim, virgem para novas ideias. Seria assim, mais uma vez que ela será o teatro de maravilhas inexploradas. Então hoje, como eu dizia há pouco, os nossos equipamentos, como o telescópio espacial Hubble, tira fotografias das profundezas do espaço. Então a nossa imaginação, muito mais do que imaginar o que acontece em outra estrela próxima, nós conseguimos imaginar o que acontece em galáxias próximas. Exatamente por causa dessa facilidade que nós temos hoje. Chegamos ao mundo astral, esse mundo deslumbrante dos vários sóis que resplandecem no espaço infinito e que são as flores brilhantes do magnífico jardim da criação. Somente ali chegados é que saberemos o que é a Terra. Então Galileu, fechando com essa ideia romântica, né, ele fala para nós que, para termos uma noção do que significa o nosso espaço, nós teríamos que fazer uma viagem distante do nosso planeta e só então olhar para cá. Quando nós tivemos, né, o Yuri Gagarin, que foi aquele cosmonauta russo, ali na década de 1960, quando ele foi para a nossa órbita, e ele disse aquela famosa frase, né, que a Terra é azul. Para nós hoje isso pode parecer óbvio. Nós temos hoje gravuras, temos até fotografias que foram tiradas da Lua, que apontadas aqui para o nosso planeta, mostrou exatamente quais são as características dela, qual é a sua aparência. Mas naquela época do século XIX, eles não tinham qualquer noção disso.
Basta a gente lembrar que a gente não precisa ir muito longe, imaginar qual é a visão do nosso planeta vinda do espaço. Basta a gente imaginar, se perguntar qual é a visão da Terra vista do céu, vista em grandes altitudes. Alguns balonistas conseguiram essa proeza de viajar para o céu e verificar de cima para baixo, mas hoje nós temos os aviões, tiramos fotografias simples, qualquer criança é capaz de fazer isso num voo de grande altitude, fotografar a superfície do nosso planeta com naturalidade. Naquela época já não era assim. Então, pessoal, nós vimos aqui sobre os cometas. O próximo tema que a gente vai estudar vai ser exatamente sobre a Via Láctea, a partir do item número 32. O Pautal que está mostrando para nós aqui um pouco de instabilidade, né, dando um probleminha no nosso som. Então, som ok, né? Então o próximo que a gente vai ver vai ser sobre a Via Láctea. Também não tem muito o que se explorar, né? Pelo menos aqui no... Pois é, o seu que é ruim que tá bom, né, Barbudinho? Então aqui a gente vai ver que falar sobre Via Láctea é algo que para nós é um estímulo à imaginação. Principalmente hoje pela quantidade de informações que nós temos. Então nós falamos sobre a nossa galáxia, temos já dados mais bem elaborados sobre ela, e também podemos explorar outras galáxias, podemos explorar berços de galáxias. Então por isso o texto que foi apresentado para nós aqui por Galileu é um texto muito pequeno. É mesmo só para ter uma ideia bem superficial da grandeza da nossa galáxia. Mas nós teremos a oportunidade de conhecer outras tantas galáxias. Eu vou ver se eu consigo coletar informações, pelo menos para poder ilustrar um pouco mais, satisfazer um pouco mais a nossa curiosidade sobre esses temas, né? Então é isso aí, pessoal. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje, então. Eu vou passar para nossa amiga Regina, que vai fazer o encerramento para nós, e daqui a pouquinho, então, a gente volta, né? No início, para vocês que chegaram agora no final, eu fiz a leitura de uma página, ou de um pedaço do texto, de um artigo que foi publicado em 1910, no jornal O País, que era veiculado no Rio de Janeiro, do dia 18 de maio de 1910, a respeito do cometa Halley. Então vocês não pegaram nesse começo, mas eu fiz essa leitura. Regina, me dá só mais um instantinho, que eu separei aqui também, agora que eu lembrei, uma pequena passagem, também aqui do blog da Biblioteca Nacional, sobre a ida do cometa Halley. Eu li para vocês aqui a vinda dele, né, que era a grande preocupação que se tinha naquela época. Então eu vou ler para vocês agora sobre a volta dele, né? Então diz assim para nós: o monstro passou, incólume. O susto também passou. Pode continuar seu caminho. Assim começava a matéria do jornal País do dia 19 de maio sobre a passagem do cometa Halley. Diz assim para nós então: como assunto de pilheiras e para sustos, nenhum, nem mais próprio, nem mais fértil do que o cometa. Foi um sucesso. Quem não teve o seu momentozinho de receio em face dos cálculos desencontrados dos observatórios sobre a passagem ou não do nosso planeta por sua cauda? Dos mais corajosos, quem não retirou disso motivo para uma léria ao seu próximo perplexo, apavorado com ímpetos de se confessar e com receio de publicar o seu desânimo mortal e o seu interno religioso exorquido pela presença desse hóspede inoportuno? Tudo, porém, pode ser recordado sem ferir melindres. O cometa visitou-nos com pressa e com discrição diplomática errou um pouco sobre nossas cabeças atônitas e melindrosamente surpreendidas deixou nas nossas retinas as assombradas as projeções imensas do holofote de sua cauda e desapareceu tranquilamente na serenidade confortada de que não tivesse feito mal a ninguém e que apenas uma meia dúzia de sábios em perplexidade curiosa observassem sem maior proveito.
Deixando cá por baixo nas ruas e praias cheias de uma multidão impotente já destemerosa, um nosso companheiro subiu ao observatório do castelo à meia-noite a fim de acompanhar as observações ali feitas durante o prazo da conjunção no aspecto do céu. O luar, magnificante e brilhante, iluminava o céu de maneira a prejudicar bastante a observação das estrelas cadentes e bólidos, e ainda mais a possível alteração da luminosidade se desse fato a cauda foi atravessada ou tocada pela Terra. E aí depois aqui eles trazem algumas gravuras falando sobre essa possibilidade, né, da cauda do cometa ter tocado o nosso planeta e trazido também aquela ideia da possível intoxicação do nosso mundo, né, por já aqui a ideia daquela cauda tóxica. Né? Então, aqui nós fechamos então